Caros irmãos, iniciando nosso tempo de reflexão, nosso tempo de preparação para a nossa festa, somos dentro desse tempo muito especial, como havia dito no comentário inicial, da oitava da Páscoa, com a mesma alegria, com o coração transbordante, dizer a Deus muito obrigado pela nossa vocação, pelo fato de Ele ter inspirado os Anã, seus companheiros, antes disso tudo ter inspirado Vicente de Paulo a ter esse amor pelos pobres. E onde foi que São Vicente, onde foi que os Anã recebeu esta herança? Lá no Antigo Testamento, os nossos pais na fé transmitiram uma herança. Alguns não entenderam. E Deus então envia o seu próprio Filho. E esse Filho vem e nos entrega a herança direta do Pai. Nos ensina, nos dá o testemunho, nos mostra o caminho a ser feito. E desta forma nós vamos entendendo que essa herança que nós recebemos lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é essa mesma herança que Vicente, Osanã e todos os nossos receberam e que nós precisamos transmitir também para aqueles que nós somos responsáveis ou corresponsáveis na transmissão da fé. Nós ouvimos na primeira leitura, e quem está acompanhando a liturgia da semana, segunda e terça, os discípulos fazem a experiência de Pentecostes. Movidos pelo Espírito Santo, eles anunciam, apresentam o querigma, fazem o primeiro anúncio. Mais de 3.000 pessoas começam a seguir. Ou seja, as pessoas vão se convertendo. Eles não deixam e não perdem nenhuma oportunidade de anunciar. Todas as vezes que eles eram provocados, eles aceitavam a provocação, mas em seguida fazia toda a pregação desde o princípio, de quando Jesus começa a sua missão e como Jesus termina a missão dele na cruz e ressuscita. E não deixa de lembrá-los que Jesus morreu por causa deles. Por causa deles, porque eles não acolheram e mataram Jesus, mas também morreu por causa deles para que eles pudessem se converter e se tornar filhos também. E esse acreditar nesse processo que faz com que as pessoas ainda tenham dúvidas. Então os discípulos vêm, fazem o anúncio, dão testemunho, cura as pessoas, e esse curar as pessoas começa a incomodar também. Eles deixam muito claro, não somos nós que estamos fazendo isso. É a fé dessas pessoas no Jesus ressuscitado. E é essa fé que faz com que os milagres aconteçam. E é essa fé que vai fazer também com que o milagre que nós esperamos em relação aos Anã também possa acontecer. Quando será essa canonização? Depende de muita fé. De acreditarmos realmente que os Anã possam interceder por nós. De acreditar que Deus vai operar pela nossa fé algo maravilhoso e que os Anã vai ser testemunha disso para nós também. Quando nós chegamos no Evangelho de hoje, nós vemos uma experiência de uma comunidade diferente da comunidade de Mateus. Nós vemos em João uma comunidade que vai passando por dificuldades. Jesus aparece para eles 3 vezes. Primeiramente aparece como jardineiro, assim que Maria vê, né? Se você esconder o corpo do meu mestre, por favor, devolva, que eu quero enterrá-lo com dignidade. Depois Jesus aparece como peregrino, do caminho de Emaús, fazendo o caminho com ele. E agora Jesus aparece como um pedinte. Para nós isso é muito significativo. O que Jesus pede para eles, enquanto eles estão lá pescando? Moços, vocês têm alguma coisa para comer aí? Quantas vezes nós ouvimos isso na rua? Quantas vezes nós escutamos isso aqui na porta do conselho, nas portas de nossas conferências, de nossas obras, onde alguém chega e diz, moço, dá um dinheiro aí para eu comer alguma coisa? Então, Jesus se manifesta para nós dentro da mística da nossa espiritualidade por meio dessas pessoas. Osanã entendeu isso.
Josanã entendeu muito bem esse Jesus que se manifesta na pessoa dos pobres. Agora, onde foi que Josanã aprendeu isso? Num berço chamado família. Olhando para o pai, olhando para a mãe de Frederico Josanã, nós vemos os nossos pais, que nos educaram na fé, que do jeitão deles deram um testemunho. E é assim que os filhos de vocês olham para vocês, vicentinos, hoje. Que às vezes vão para os lugares longes, às vezes considerados perigosos, às vezes estão cansados do trabalho e vão lá fazer essa experiência, naquele bairro levar o alimento, levar o aconchego, levar o remédio, levar um abraço terno. E é assim que nós vamos também aprendendo e ensinando. Aprendendo de Josanã e de seus pais e ensinando para as gerações que vêm. Como nós vamos dar sequência a esse trabalho? E eu pergunto para você que está aqui e você que está acompanhando em casa. Quando foi que você convidou seu filho, teu sobrinho, teu irmão, para fazer parte da Sociedade de São Vicente de Paulo? A gente fica jogando as redes para um lugar muito longe, né? E às vezes o lugar da pesca está em casa mesmo. E a gente não tem a coragem de dizer, o meu sobrinho, o meu afilhado, o meu neto, pode ser vicentino também. As vocações nascem onde Deus quer, mas também precisa de interlocutores que possam chamar. O exemplo do pai e da mãe de Josanã deu a ele todo o suporte para que ele pudesse gestar com os seus companheiros. Isso não nasce do nada, nasce dessa experiência de olhar um pai que era médico, mas cuidava, às vezes gratuitamente, das pessoas empobrecidas. De uma pessoa que era cheia de Deus, uma pessoa que era cheia de comprometimento com a causa do outro. E também sua mãe, do qual ele diz que ele aprendeu tudo em relação a Deus. Foi a catequista dele, podemos dizer. E é essa senhora que também ensina as crianças, conforme anotações que Josanã encontrou, essa mulher também que cuida de pessoas doentes, empobrecidas, que às vezes passa a noite acordado. Então, a gente vê aquilo, o ditado popular, o fruto não cai longe do pé. Se Josanã se tornou essa pessoa porque ele teve uma família, um pai que tinha essa sensibilidade para os pobres, uma mãe que tinha uma sensibilidade para os pobres. E desta fonte nasce então esta força, esse desejo, e esse carisma e essa vocação. Ser para os pobres manifestação do amor de Deus. Josanã, nós vamos ver durante esses 9 dias, ele teve diversos momentos na sua história, apesar de ter esse suporte todo. Só vou dar uns lembretes, não vou matar as outras pregações, né? Se nós vemos um Pedro com crise de fé, Josanã também teve seu momento de crise de fé. Isso nós vamos ver durante a semana. Se nós vemos um João que consegue perceber que existe uma força ali, com muito mais facilidade, nós vamos ver isso também no compromisso de Josanã com a verdade. Então tudo isso nós vamos ver durante a semana. Então isso que hoje é a introdução. Mas toda a história, toda a beleza da história de Josanã, nesses próximos 8 encontros, vão nos permitir dizer, realmente, eu quero ser ainda mais vicentino por conhecer e rezar a história de um dos principais fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo. E a alegria de Josanã de saber que o seu pai foi testemunha da sua iniciação na Sociedade de São Vicente de Paulo. Mesmo que ele tenha ido tão cedo, o pai e a mãe, mas pelo menos eles testemunharam que esse projeto que veio da experiência do pai e da mãe ganha força. Então, se Josanã teve momentos de crise, às vezes por ter perdido irmãos, por ter perdido pai, mãe, por ter passado por momentos de crise de fé, ele encontra em Jesus Cristo, nos testemunhos, essa força para dar sequência à sua história. Pedro, no texto que nós ouvimos, ele estava pescando, porque ele já tinha desistido da caminhada. Maria Madalena tinha desistido, ela foi lá só por respeito ao corpo de Jesus.
Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa, já tinham desistido. E Pedro já tinha desistido da missão de ser pescadores de homem, ia voltar a ser o pescador, ou seja, ia voltar lá para o passado, para a sua vidinha. E ele assume então, a partir dessa experiência, do encontro com Jesus ressuscitado, a dar testemunho pleno desse Jesus. Mas foi tempo, foi caminhada, foi história. Todos nós temos a nossa história, todos nós temos o nosso tempo de conversão. E é dentro desse tempo que nós também precisamos dar testemunho e nos vestir de coragem. Nos vestir de comprometimento e de esperança. Pedro estava nu de tudo isso. Fica meio assim estranho, né? Como que uma pessoa pode se vestir para entrar na água, né? Então essa figura de linguagem que João coloca é: Pedro está despido daquilo que era necessário para colocar a missão em prática. Quando ele descobre, é o Senhor, é o ressuscitado, ele se reveste. Então, quando a crise bater, em algum momento seu no serviço aos pobres, revista-se de esperança e seja portadores de esperança para a vida dos mais pobres. Quando Jesus está ali e ele faz esse pedido: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus está à margem e eles estão distante. Quando Jesus fica à margem de nossa vida, nós nos perdemos. Precisamos colocar Jesus no centro de nossas vidas. Foi assim que o Zanã encontrou toda a sua força. Quando ele coloca Jesus no centro da sua vida, e ele consegue perceber esse Jesus, que é centro de sua vida, nas pessoas empobrecidas. E é assim que ele vive a sua vocação de leigo, de esposo, de pai e de leigo comprometido com a igreja. E é isso que nós vamos rezar durante esses 9 dias. Que vocês possam ser portadores dessa boa notícia. Que amanhã tenha mais gente aqui, que vocês vão convidar, né? E vocês de casa vão também publicar. Amanhã tem a segunda novena. E quem sabe, lá no 9º dia, isso aqui vai ter que fazer lá no salão de fora, né? De tanta gente que vai ter, porque vai querer beber dessa fonte. E no dia 23, no dia da grande festa, realmente celebrar com júbilo e alegria dentro desse clima da festa do tempo pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.